Livro O Toque de Midas. Capítulo 5. Os pregadores devem prosperar? Ao longo dos anos, muitos cristãos sofrem com questões financeiras, tanto ministros quanto fiéis. Durante séculos, a Igreja tenta ter uma posição neutra nesse assunto, ainda que a Palavra de Deus dê instruções claras e específicas para dar apoio aos ministérios e àqueles que foram chamados por Deus para ministrar. Eu tenho observado, em mais de 70 anos de experiência no ministério, as igrejas falharem em proporcionar o sustento necessário aos seus pastores. Muitas congregações têm mantido seus pastores pobres, uma vez que estes não possuem um padrão de vida do mesmo nível que os seus membros. Tenho visto alguns ministros passarem por extremas dificuldades por falta de recursos financeiros. Seus testemunhos estão enfraquecidos porque, muitas vezes, não conseguem pagar suas contas. Aqueles que veem um ministro em situação financeira vulnerável, certamente, não desejarão fazer parte da congregação, e quanto mais a igreja se recusa a dar suporte ao pastor, tanto mais este passará por dificuldades. Em minhas 5 décadas de trabalho no campo evangelístico, tenho encorajado continuamente as congregações a cuidarem bem de seus pastores. Em todos os casos que conheço, aqueles que cuidaram de seus pastores floresceram tanto espiritualmente quanto financeiramente. Por outro lado, existem alguns pregadores, uma minoria, evangelista e outros ministros que abusam de sua posição e influenciam o povo, visando a um crescimento financeiro exorbitante acima de tudo. Seus esforços ambiciosos e manipuladores têm ofendido o corpo de Cristo, assim como têm levantado críticas céticas para atacar e desacreditar da obra de Deus. Está em tempo de tantos ministros quanto membros saírem das valas do erro e voltarem à estrada principal que o Senhor disponibilizou para seguirmos. Enquanto a prosperidade bíblica para todos os cristãos tem uma sólida base nas Escrituras Sagradas, os motivos errados e o mau uso dessas verdades podem criar obstáculos que causam ofensa e transtornos a muitas pessoas. Cuidando do mensageiro. A Bíblia tem muito a dizer no Novo quanto ao Antigo Testamento sobre como os ministros são sustentados. Uma das mais importantes e esclarecedoras passagens é encontrada na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come de seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós os bens materiais? Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9, do 7 ao 11, 13 e 14. Uma outra tradução do versículo 14 diz: no mesmo princípio, o Senhor ordenou que aqueles que proclamam o Evangelho deveriam receber o sustento daqueles que aceitam o Evangelho. Phillips. Em Gálatas 6,6 é reforçada a mesma verdade. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui, contribuindo para o seu suporte. A tradução Phillips desse verso diz: o homem sob instrução cristã deveria estar desejoso em contribuir no sustento de seu professor. Em 1 Timóteo 5,17, na nova tradução da linguagem de hoje, é dito: os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro, e especialmente os que se esforçam na pregação do Evangelho e no ensino cristão. A tradução Williams declara: os mestres que fazem bem o seu trabalho devem ser considerados como merecedores de um salário dobrado, especialmente aqueles que trabalham pregando e ensinando. Portanto, a palavra de Deus é clara ao dizer que os ministros do Evangelho deveriam receber apoio daqueles a quem são ministrados os ensinamentos. Essa tem sido a prática ao longo dos séculos, de acordo com a direção e a instrução do Senhor. Atualmente, na América, muitos ministros que pertencem ao corpo pastoral recebem salários e benefícios básicos de maneira muito similar a pessoas que seguem carreiras convencionais.
Creio que geralmente é uma situação saudável, porque auxilia o rendimento do pregador a não ser influenciado ou depender do que eles pregam. Porém, ocasionalmente, as pessoas escolhem abençoar seu pastor com uma oferta de amor ou com um outro presente especial. Dízimos e ofertas nas décadas de 1930 e 1940. Quando eu era um pastor, a prática mais comum na maioria das igrejas evangélicas era a de retirar os dízimos e as ofertas no domingo de manhã e entregá-los ao pastor como seu rendimento. As ofertas de domingo à noite e as do trabalho de meio de semana eram destinadas a pagar os encargos e despesas da igreja. Algumas vezes, ofertas adicionais eram recebidas para projetos especiais, missões ou outros objetivos. Ofertas eram recebidas cada noite para dar apoio ao evangelista ou para cobrir despesas adicionais. Meu rendimento como pastor era de, em média, $45 por mês. Lembre-se de que isso aconteceu nas décadas de 1930 e 1940. Apesar de saber que a maioria das pessoas na minha congregação não entregava o dízimo de seus rendimentos, nunca tentei fazer caso disso. Eu ensinei o que a Bíblia dizia a respeito de dizimar e ofertar, mas era cuidadoso e não enfatizava apenas esta parte da mensagem cristã. Se os dízimos e as ofertas de domingo de manhã fossem escassos, rapidamente eu notaria a dificuldade da situação, pois após 1 ou 2 semanas recebendo menos do que o meu orçamento básico, eu me encontraria incapaz de saldar minhas dívidas, abastecer o carro e sustentar minha família. Portanto, subiria à igreja em um domingo à noite e diria: irmãos, irei retirar uma oferta extra hoje à noite para o pastor. Agora, nós todos sabemos que, se todos entregassem os seus dízimos, haveria dinheiro suficiente para as minhas necessidades e para as da igreja. Poderíamos até construir um novo edifício e uma nova casa pastoral. Mas não entra nem o suficiente para as necessidades básicas. Eu não estou fazendo uma reclamação sem fundamento, mas preciso de uma certa quantia para pagar minhas contas. Quase sempre, várias pessoas começavam a dizer que iam me dar $1,50. De maneira alguma, a necessidade seria suprida. Então, provavelmente, nunca mencionaria o assunto novamente até que meu rendimento caísse abaixo do orçamento previsto. Eu poderia ter me concentrado em conseguir o apoio todas as semanas por meio de ensinamentos sobre ofertar e assim forçar um pouco mais no momento das ofertas, mas nunca me senti bem fazendo isso. Sempre acreditei que enfocar constantemente apenas um tópico não era o mais interessante para as pessoas. Minha responsabilidade era de abençoá-las e ajudá-las a suprirem todas as suas necessidades. Isso significava pregar o evangelho por completo, todas as diretrizes da palavra de Deus, pregando uma mensagem equilibrada. Muito cedo em meu ministério, o Senhor ensinou-me a importância crucial da mensagem da fé, dizendo: vá e ensine a fé ao seu povo. Muitos supõem que, daquele momento em diante, tudo o que eu fiz foi falar sobre fé. Mas isso não é tudo. Enquanto dava maior ênfase à fé quando era apropriado, eu me sentia constrangida em pregar o evangelho por completo, ou seja, em transmitir uma mensagem equilibrada. Conheci pastores que se concentravam no dinheiro, nas ofertas e na prosperidade, mais do que qualquer outro assunto. Algumas vezes, colocavam um sentimento de culpa nas pessoas que não ofertavam, ou usavam táticas de alta pressão para motivá-las a responderem. Eu nunca senti que fosse o modo correto de apresentar essa importante verdade ao povo de Deus. É claro que conheço todos os versículos das Escrituras que ensinam ambas as responsabilidades de abençoar e ofertar. A Bíblia diz: dai e ser-vos-á dado, Lucas 6,38. E também: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, Mateus 6,33. Essas verdades definitivamente devem ser ensinadas a todos os cristãos. Mas a palavra também diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidades, mas porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9,7. Outra versão dessa passagem diz: eu quero que cada um de vós reflita muito a respeito do que vocês irão dar. Isso irá protegê-los contra histórias tristes ou apelos excessivos. Deus ama quem se regozija ao dar. Também ouvi pregadores tentarem martelar na mente dos cristãos o texto de Malaquias 3, dizendo que serão detestáveis se não entregarem os dízimos e ofertas. Obviamente, isso não é sensato. Enquanto o povo dos dias de Malaquias estava sob a lei de Moisés, o Novo Testamento declara plenamente que Cristo nos redimiu da lei. Gálatas 3,13. Isso significa que agora dizimar não é mais válido? De modo algum.
Como foi dito no capítulo anterior, 400 anos antes da lei, o povo de Deus já era composto de dizimistas. E Jesus reafirmou no seu ensino a validade de dizimar. No único registro em que Jesus referiu-se ao dízimo, ele disse que deveria ser entregue. Mas hoje, não existe reprovação quanto a tal ato. Nós estamos livres dos requerimentos legalistas da lei mosaica. Existe alguma outra consequência? Sim. Se não dizimarmos, limitaremos as bênçãos que o Senhor nos daria se entregássemos os dízimos e as ofertas com fé. Dar é uma parte essencial da vida cristã. Todo líder cristão tem a responsabilidade de praticar e ensinar o que a Bíblia diz a respeito disso. No entanto, a ênfase deve ser mantida no equilíbrio desse ensinamento com as outras verdades e doutrinas da Palavra de Deus. Os pastores, muitas vezes, prejudicam suas congregações por quase sempre pregarem que as pessoas devem dizimar e ofertar todo o tempo. Deve haver equilíbrio. O propósito da instrução deve ser para benefício e bênção do povo, não apenas visando ao que o pregador ganhará com isso. A Bíblia declara que Jesus ensinava, pregava e curava. Mateus 9,35. Ela não diz que ele dependia muito do tempo falando de ofertas e enfatizando a prosperidade. Sabemos que ele teve companheiros que deram suporte ao seu ministério. Nós podemos encontrar referências nas Escrituras de quando Jesus falou sobre dinheiro, doação, especialmente no que tange a ajudar os pobres. Até mesmo os críticos de Jesus jamais poderão dizer que ele fazia aquilo por causa do dinheiro. Ao contrário, o relatório publicado por toda a Judeia dizia que ele passava por todos os lugares curando todos os oprimidos pelos demônios. Atos 10, 38. Considerar as qualificações de um pastor. Ser responsável por buscar suporte financeiro para a obra de Deus é um cargo respeitável para aqueles que são chamados ao ministério. Cícero, um grande estadista romano que morreu alguns anos após o nascimento de Cristo, disse: "Mas o principal na administração e no serviço público é evitar a menor suspeita de uma busca pelos próprios interesses." Se isso é verdade para os servidores públicos, também se aplica aos servos de Deus. A Bíblia nos apresenta uma lista de qualificações para aqueles que buscam a responsabilidade de ser pastor. O texto de 1 Timóteo 3, 2 e 3 declara: "Convém, pois, que o bispo, ou pastor, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, de dinheiro, mas moderado, não contencioso, não avarento." A versão ampliada da Bíblia torna um ponto ainda mais forte. Na primeira carta de Paulo a Timóteo 3,3 lê-se: "Não amante do dinheiro, insatisfeito com riquezas e pronto para obtê-la por meios questionáveis." Portanto, enquanto é absolutamente adequado para um pastor ou outro ministro esperar suporte financeiro, ele não deve forçar demais a situação e gastar todo o seu tempo e esforço buscando ganhos pessoais. O perigo não está em ter dinheiro ou bens, mas em tornar-se cobiçoso. A mentira da cobiça diz: "Se eu tivesse um pouco mais de dinheiro ou um pouco mais de bens materiais, eu seria feliz." No entanto, isso não é verdade, porque normalmente, quanto mais a pessoa ganha, mais ela quer. Em Hebreus 13:5 é esclarecido: "Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei." No grego, a palavra traduzida por costumes realmente significa modo de vida. Portanto, a passagem está dizendo que a sua conduta seja sem cobiça. O versículo 5 continua: contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. A tradução Phillips declara isso da seguinte maneira: mantenha a sua vida livre da luxúria pelo dinheiro, seja satisfeito com o que você tem. Observe a ênfase encontrada na Bíblia ampliada. Permita que o seu caráter ou sua disposição moral seja livre do amor ao dinheiro, incluindo ambição, avareza, luxúria e obsessão por posses terrenas. E seja satisfeito com o que lhe pertence, circunstâncias e com o que você tem, pois ele, Deus, mesmo disse: eu não irei de maneira nenhuma falhar ou desistir de você, deixando-o sem apoio. Não,
Eu não deixarei você sem auxílio, nem irei abandoná-lo, nem decepcioná-lo. Relaxe no meu descanso. Hebreus 13:5. Fuja do amor ao dinheiro. O quanto a cobiça e especialmente o amor ao dinheiro podem ser perigosos? A palavra de Deus é absolutamente clara a esse respeito, avisando a todos, tanto ministros como membros. Em 1 Timóteo 6,10 é dito: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Observe que não é dito que o dinheiro é a raiz de todos os males, o que muitos têm ensinado erroneamente, mas sim o amor ao dinheiro ou a cobiça. De fato, o apóstolo Paulo, sob a unção do Espírito Santo, escreveu essa carta para o jovem ministro Timóteo. Ele enfatizou o fato de que as coisas por elas mesmas não são más. E ele encarregou Timóteo de alertar as pessoas ricas a não confiarem em suas riquezas, mas em Deus. Observe que a passagem de 1 Timóteo 6,17 afirma: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que absolutamente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Portanto, as coisas, até mesmo as riquezas, são dons de Deus, dado para o nosso contentamento. Nós deveríamos aproveitar as coisas boas da vida, mas nós nunca devemos permitir que esses dons que usufruímos tornem-se mais importantes do que o doador. O que acontece se alguém, até mesmo um pregador, deixar deliberadamente a estrada principal da verdade e sair do caminho, caindo na vala do erro? A Bíblia diz que devemos fugir dessa pessoa. Lê-se 1 Timóteo 6,5. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Em 1 Timóteo 6,5, versão ampliada, lê-se a respeito dessas pessoas. Imagine que a santidade e a justiça é uma fonte de lucro, uma maneira de negócio, um meio de sobrevivência. Desses, se afaste. Paulo dá conselhos a Timóteo e a nós. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. 1 Timóteo 6,11a. Em uma versão em linguagem moderna diz: mas você, Timóteo, homem de Deus, fuja de todas essas coisas. Persiga uma vida de justiça, uma vida de milagre, fé, amor, perseverança, cortesia. Prossiga com firmeza e rápido no caminho da fé. 1 Timóteo 6, 11 e 12. Há alguns anos, participei de uma cruzada conduzida por um ministro que fazia parte de um reavivamento de cura. Ele era um pregador com dons, o qual conhecia como construir a fé e motivar as pessoas a esperarem receber o dom da cura do Senhor. Naquela noite em particular, a unção da cura fluía de maneira poderosa e muitos surdos foram curados, uma noite após outra. Todos estavam conscientes de uma manifestação poderosa do Senhor estava acontecendo, e houve um grande surto de alegria e regozijo naquele lugar. De repente, o ministro parou e disse: nós iremos receber uma oferta especial. Apesar de ter ocorrido o recolhimento de uma oferta no começo do trabalho, o ministro obviamente decidiu tirar vantagem daquela grande emoção. Ele disse: nós não iremos passar o cesto de ofertas novamente, mas se você tem uma oferta especial, pode trazê-la até aqui. Não venha a menos que dê pelo menos $50. Presenciei as pessoas quase se atropelarem para entregar os $50. Meu espírito ficou angustiado ao ver o que acontecia. Aquelas pessoas não estavam dando porque tinham um propósito em seu coração de ajudar o evangelho e a ir em frente ou de ver outras pessoas curadas. Não creio que elas estavam dando aquela quantia com a consciência do que faziam. Além disso, foram pegas por uma explosão emocional, desejosos de fazerem parte daquela aventura e excitação do momento. Elas foram manipuladas e exploradas pelo ministro. Fiquei pensando como aquelas pessoas se sentiriam mais tarde a respeito do que acontecera, quando suas emoções forem restabelecidas. Eu não suporto imaginar que pelo menos algumas daquelas pessoas se sentiram usadas e abusadas. Creio que algumas delas disseram para si próprias: não acredito que dei aqueles $50.
Não parei para pensar sobre isso e não deveria tê-lo feito. Em 50 anos de ministério, enquanto organizava encontros por todo o país, escolhi deliberadamente jamais receber uma oferta quando as emoções das pessoas estivessem altamente alteradas. Se existisse muita emoção e exuberância no momento das ofertas, eu adiaria até o momento em que se acalmassem. Creio que o ato de dar deve ser uma ação consciente, feita com louvor e uma atitude de reflexão. Um ministro nunca deve recorrer a uma persuasão pesada, pleitear ou induzir as pessoas a dar. Usar mímicas ou fazer promessas irreais é impróprio e errado. A decisão de dar a Deus nunca deve ser algo que se venha a arrepender-se depois. Minha diretiva do Senhor. Em setembro de 1950, tive uma dramática experiência espiritual que resultou em um tremendo impacto em minha vida e meu ministério. Tive uma visão na qual o Senhor Jesus apareceu para mim e me deu uma direção específica e instruções. Nas seguintes páginas, gostaria de contar sobre essa aparição divina. Na época dessa experiência, eu conduzia uma tenda de reavivamento em Rockwall, no Texas, no final de agosto e no início de setembro de 1950. No sábado, 2 de setembro, choveu durante todo o dia. Não era uma chuva intensa, mas suave, uma garoa gentil. Naquela noite, na hora da reunião, ainda chovia. Quando chegamos à tenda, havia somente 40 pessoas presentes. Rockwall se localizava na região centro-norte do Texas, onde a terra é negra. Muitas pessoas moravam no campo e não podiam sair daquele local naquela noite devido à chuva e à lama. Por isso, havia poucas presentes. Pelo motivo de todos naquele local serem cristãos, dei um ensino bíblico e convidei-os a irem à frente a fim de orar. Era aproximadamente 21h30. Deixei-me esclarecer que, naquele momento, eu não esperava o que se seguiria, então imaginei ser o primeiro homem a aterrissar na Lua. Eu não estava orando para ter tamanha experiência. De fato, nem mesmo havia pensado sobre tal acontecimento. Todos estavam orando em frente à plataforma, e eu ajoelhei atrás de uma cadeira dobrável por trás do púlpito. Comecei a orar em outras línguas e ouvi uma voz dizer: "Vem até aqui." Primeiro, tentei perceber de quem era aquela voz que falava comigo. Pensei que todos estivessem ouvindo. "Vem aqui," a voz disse novamente. Então olhei e vi Jesus, onde deveria ser o topo da tenda. Quando olhei novamente, a tenda havia sumido deliberadamente. A cadeira dobrável, cada mastro de sustentação da tenda, o púlpito, tudo havia desaparecido. E Deus permitiu que eu visse o reino espiritual. Jesus estava lá, e eu fiquei em sua presença. Ele segurava uma coroa em suas mãos. Essa coroa era tão extraordinariamente bonita que a linguagem humana não poderia descrevê-la. Jesus me disse: "Essa é a coroa para os ganhadores de almas. Meu povo está tão sem cuidados e indiferente. Ela é para um dos meus filhos. Eu digo: vá, fale para esse ou ore por aquele. Mas o meu povo está muito ocupado. Eles adiam isso, e as almas estão perdidas pelo fato de não me obedecerem." Quando Jesus disse aquilo, chorei diante dele. Ajoelhei-me e me arrependi das minhas faltas. Então Jesus repetiu: "Vem aqui." Fui com ele pelos ares, até chegarmos a uma bela cidade. Nós, na realidade, não entramos na cidade, mas permanecemos como se estivéssemos no topo de uma montanha, observando o vale. A beleza ia além das palavras. Jesus afirmou que as pessoas, de maneira egoísta, dizem estar prontas para o paraíso. Elas falam sobre as mansões e a glória do céu, enquanto muitos à sua volta vivem nas trevas e sem qualquer esperança. Jesus disse que eu deveria compartilhar com eles a minha esperança e convidá-los a vir ao céu comigo. Ele, então, voltou-se para mim e disse: "Agora, vamos ao inferno." Nós saímos do paraíso e voltamos à terra, mas continuamos a seguir. Numerosos trechos das Escrituras declaram que o inferno está abaixo de nós. Por exemplo, o inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isaías 14, 9 e 15. Outra passagem diz: "Por isso, a sepultura aumentou o seu apetite e abriu a boca desmensuradamente.
e a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles folgavam, a ela desceram. Isaías 5:14. Fomos ao inferno, e assim que entramos naquele lugar, vi seres humanos envolvidos em chamas. Eu disse: Senhor, isso se parece exatamente com aquilo que vi quando morri e vim a esse lugar, em 22 de abril de 1933. Você falou, e eu retornei daqui. Eu me arrependi e orei, buscando o seu perdão, e o Senhor me salvou. Agora me sinto diferente. Não estou com medo, nem com horror, como naquela ocasião. Jesus me disse: avise aos homens e às mulheres sobre esse lugar. E eu chorava com as lágrimas abundantes. Então, ele me trouxe de volta à terra. Fiquei consciente de que estava ajoelhado na plataforma e de que Jesus estava ao meu lado. Como ele permanecia ali, conversou comigo a respeito do meu ministério. Jesus me falou sobre alguns assuntos gerais, os quais mais tarde, em uma outra visão, ele me explicaria com mais detalhes. Então ele desapareceu, e eu notei que ainda estava ajoelhado na plataforma. Eu podia ouvir as pessoas orando ao meu redor. O trono de Deus. Alguns minutos mais tarde, vi Jesus onde o topo da tenda deveria ficar e me acheguei até ele no ar. Quando o alcancei, juntos continuamos no céu. Fomos ao trono de Deus e observei todo o seu resplendor. Eu não era capaz de olhar para a face de Deus, apenas vislumbrei sua forma. A primeira coisa que atraiu a minha atenção foi um arco-íris sobre o trono. Era muito lindo. A segunda coisa que percebi eram criaturas aladas em ambos os lados do trono. Elas eram peculiares e, enquanto eu andava com Jesus, permaneciam com as asas abertas. Elas diziam algo, mas quando nos aproximamos, dobraram as asas. Possuíam olhos de fogo, colocados em todos os lados de suas cabeças, e olhavam para todas as direções de uma só vez. Permaneci com Jesus ao centro, a aproximadamente 5 a 7 metros de distância do trono. Primeiro, contemplei o arco-íris, as criaturas aladas, e depois comecei a olhar para aquele que estava sentado no trono. Jesus me disse que não olhasse para a face dele, podia ver somente a sua forma. Jesus conversou comigo durante 1 hora aproximadamente. Eu ouvi mais claramente que qualquer outra pessoa em minha vida. Eu o ouvi falar, investigando o amor. Pela primeira vez, eu realmente olhei para os olhos de Jesus. Muitas vezes, ao relatar essa experiência, questionam-me como eram os olhos dele. Tudo que eu posso dizer é que eles pareciam as fontes do amor vivo. Era como se alguém pudesse ver uns 500 metros através da profundidade deles, e seu olhar terno de amor era indescritível. Assim que me prendia aos olhos de Jesus e a sua face, caí a seus pés. Percebi que seus pés estavam descalços. Coloquei a palma das minhas mãos sobre os seus pés e a testa nas costas das minhas mãos. Soluçando, eu disse: Senhor, ninguém é tão indigno como eu para olhar o seu rosto. Jesus pediu que eu me levantasse. Fiquei em pé. Ele afirmou que eu era digno de olhar para o rosto dele, porque ele me limpara de todo o pecado. Disse-me coisas a respeito do meu ministério. Ele continuou dizendo que me chamou antes que eu nascesse, e apesar de Satanás ter tentado destruir-me por diversas vezes, os seus anjos tomaram conta de mim. Jesus me falou que ele aparecera à minha mãe antes do meu nascimento e disse-lhe: não temas, a criança nascerá. Eu iria ministrar no poder do Espírito e iria cumprir o ministério ao qual ele tinha me chamado. Ele falou comigo a respeito da última igreja que eu tinha pastoreado, dizendo que naquela época, fevereiro de 1949, eu entrara na primeira fase do meu ministério. Ele disse que alguns ministros chamados para a obra vivem e morrem sem ao menos entrarem na primeira fase do que ele tem para eles. Jesus disse que esse era o motivo porque muitos ministros morriam prematuramente. Eles estavam vivendo apenas a vontade permissiva de Deus. A vontade permissiva de Deus. Por 15 anos, vivi apenas a vontade permissiva do Senhor. Fui pastor por 12 anos e tinha sido evangelista por 3. Durante esse tempo, Deus permitiu essa situação, mas não era a sua vontade perfeita para a minha vida. Deus disse que eu não tenho esperado nele. O Senhor tem me esperado para obedecer a ele. Então, ele falou sobre o período em que entrei na primeira fase do ministério, em 1949. Disse que eu fora infiel e não tinha feito o que ele havia me ordenado. Eu não tinha dito às pessoas o que ele me pediu que eu falasse. Respondi: Senhor, não fui infiel. Realmente obedeci ao Senhor. Deixei a minha igreja e saí para o campo evangelístico. Sim, ele disse. Você deixou a igreja e foi ao campo evangelístico, mas não fez o que eu mandei fazer.
Não o fez porque duvidou de que tivesse sido o meu espírito que havia falado com você. Veja, a fé obedece à minha palavra, enquanto é palavra escrita ou pelo meu espírito, fala aos homens. Caí diante dele, reconhecendo: sim, Senhor, falhei e peço-lhe perdão. Eu me arrependi com muitas lágrimas, porque eu tinha perdido a vontade de Deus e tinha duvidado de seu tratamento comigo. Levante-se, ele ordenou. Enquanto eu ficava em pé novamente, ele me disse que eu tinha entrado na segunda fase do meu ministério em janeiro de 1950, e naquele tempo ele tinha falado comigo por meio da profecia e pela suave voz ao meu coração. Nos 8 meses seguintes, durante a segunda fase, eu tinha acreditado, havia sido fiel e tinha obedecido. Agora eu estava prestes a entrar na terceira fase, ele afirmara. Se eu tivesse sido fiel ao que o Senhor me dissera, se tivesse acreditado nele e lhe obedecido, ele teria aparecido para mim novamente. Naquele tempo, eu teria entrado na quarta e última fase do meu ministério, vendo as marcas de Jesus. Então, o Senhor me disse: estenda suas mãos. Ele estendeu as próprias mãos e olhei para elas. Por alguma razão, eu esperava ver a cicatriz em cada uma delas, onde os pregos perfuraram. Eu deveria saber disso, mas, muitas vezes, temos ideias de que não são realmente bíblicas, ainda que sejam crenças aceitáveis. Em vez de cicatrizes, vi as feridas da crucificação, 3 grandes furos laterais. Cada furo era grande o suficiente para eu colocar o meu dedo nele. Eu podia ver a luz através do buraco. Depois da visão, peguei minha Bíblia e fui até o 20º capítulo do Evangelho de João para ler a respeito do aparecimento de Cristo aos seus discípulos, logo após a ressurreição. Quando pela primeira vez ele apareceu, Tomé não estava no grupo. Os discípulos contaram a Tomé que eles tinham visto o Senhor, mas Tomé não acreditou e disse-lhes: se eu não vir o sinal das cravas em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. João 20:25b. 8 dias mais tarde, enquanto os discípulos, incluindo Tomé, estavam juntos na sala, Jesus apareceu novamente no meio deles. Ele se voltou para Tomé e disse: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Então Tomé, sabendo que era Jesus, exclamou: Senhor meu e Deus meu. João 20:27 e 28. Eu tenho uma ideia do que Tomé viu. Ele poderia ter colocado o dedo na ferida das mãos de Jesus e as mãos mais profundamente na chaga localizado no lado do Mestre. Quando olhei por sobre as feridas nas suas mãos, fiz como ele disse e mantive as minhas mãos estendidas. Ele repousou o dedo de sua mão direita na palma da minha mão direita. No momento em que ele fez aquilo, minhas mãos começaram a queimar como se brasas tivessem sido postas nelas. Jesus me deu uma unção especial. Então, Jesus me disse que ajoelhasse diante dele. Quando eu fiz isso, ele pousou as mãos sobre a minha cabeça, dizendo que ele havia me chamado e tinha me dado uma unção especial para ministrar aos doentes. Ele continuou a me ensinar que, ao orar e impor as mãos sobre os enfermos, eu deveria pôr uma mão em cada lado do corpo. Se eu sentisse um fogo fluindo de uma mão para outra, um espírito maligno estaria presente naquele corpo, causando a enfermidade. Nesse caso, eu deveria expulsá-lo em nome de Jesus, e os demônios sairiam. Se o fogo ou a unção nas minhas mãos não fluísse de uma mão para outra, seria somente um caso de cura. Sabendo disso, eu deveria orar pela pessoa em nome de Jesus, e se ela aceitasse e cresce, a unção sairia das minhas mãos e entraria no corpo dela, levando a doença e trazendo a cura. Quando isso acontecesse, eu saberia que a pessoa estava curada. Caí aos pés de Jesus e supliquei: Senhor, não me envie. Envie alguma outra pessoa, Senhor. Por favor, não me envie. Apenas me dê uma pequena igreja para pastorear em qualquer lugar. Eu prefiro não ir, Senhor. Ouço muitas críticas daqueles que oram pelos doentes. Desejo apenas um lugar comum no ministério. Jesus repreendeu-me, dizendo: Eu irei com você e estarei ao seu lado quando você orar pelos doentes. E em muitas ocasiões você me verá. Ocasionalmente, abrirei os olhos de mais alguém no auditório e ele dirá: Vejo Jesus ao lado daquele homem enquanto ele ora pelo doente. Jesus continuou a perguntar quem me tinha chamado, ele ou as pessoas? E eu respondi: Tu me chamaste, Senhor. Não tema as pessoas. Ele me explicou que eu devia temê-lo e não as pessoas, porque apesar de me criticarem, elas não são meus juízes.
Estarei diante de seu julgamento um dia para prestar conta a ele do que eu fiz do meu ministério, se eu o usei de maneira correta ou não. Tudo bem, Senhor, eu disse. Irei se o Senhor for comigo. Então, floresceu tamanho amor que eu nunca havia experimentado por aquelas pessoas que criticaram o tipo do meu ministério. Eu disse, orarei por elas, porque não sabem o que fazem, senão não diriam o que dizem. Senhor, eu tenho dito coisas similares, mas até agora não havia notado que tinha feito isso, e creio que elas também não. Perdoa-las, Senhor. Então ele me disse, siga o caminho, meu filho, complete o seu ministério e seja fiel, porque o tempo é curto. Quando eu me afastava do trono de Deus, Jesus disse-me, esteja certo de me dar todo o louvor e toda a glória por tudo o que é feito, e seja cuidadoso na questão do dinheiro. Muitos dos meus servos que têm ungido para esse tipo de ministério tornaram-se pessoas voltadas para o dinheiro e perderam a unção e o ministério que eu lhes confiara. Existem muitos que pagariam para serem enviados. Muitos pais no mundo têm filhos cujos pequenos corpos são retorcidos e eles dariam milhares de dólares por sua cura. Vários deles lhes serão enviados para que você imponha as mãos sobre eles, mas você não deve aceitar verba alguma para o seu ministério. Aceite ofertas de maneira que tem feito e continue no seu caminho. Seja fiel, pois o tempo é curto. Então, Jesus retornou comigo para a terra e eu notei que ainda estava com a minha face encostada no chão. Ele falou comigo um momento naquele lugar e então desapareceu. A visão terminara. Nunca mais fui o mesmo depois daquela experiência. Ao longo dos anos, sempre tentei dar a Deus toda a glória por qualquer coisa que fosse concluída por meio de meus esforços e ser extremamente cuidadoso em cada situação que envolvesse dinheiro. Não existe dinheiro no mundo que vale o suficiente para prejudicar a unção do chamado de Deus na minha vida. Isso significa que eu nunca devo receber recompensa financeira pelo meu trabalho? Não. Na verdade, o Senhor disse-me que continuasse recebendo a oferta das pessoas, mas compreendi que jamais deveria cobrar pelo meu ministério. Fazer as pessoas se sentirem obrigadas a me pagar uma certa quantia para ensinar e orar por elas. Desde a época em que deixei o pastorado e saí para o campo evangelístico, firmei um compromisso pessoal de nunca tirar uma oferta para mim. Pedi ao pastor da igreja na qual eu ministrava que dissesse às pessoas simplesmente: esta oferta é para o nosso evangelista, irmão Ren. Agora, frequentemente, levanto ofertas durante os encontros para a igreja ou para o pastor. Algumas vezes, elas são para uma necessidade especial ou um projeto da congregação. Pelo fato de eu compartilhar com eles os princípios bíblicos de dar generosamente e ser próspero, as pessoas muitas vezes respondem de maneira mais entusiástica e generosa do que normalmente fazem. Os pastores me dizem que as ofertas que retirei foram as maiores já recebidas. Você está certo de que não quer retirar uma oferta, irmão Ren? Eles perguntam. Mas eu sempre recusava. Desejo que os meus motivos e as minhas prioridades sejam sempre inconfundivelmente claros. Meu primeiro propósito era o de abençoar as pessoas, o pastor, a igreja, e não de tirar benefícios pessoais. O Senhor não só tem suprido sempre as minhas necessidades, como também tem proporcionado um caminho para minha família prosperar. Por todos os anos que tenho ministrado como evangelista itinerante em diversas igrejas do país, jamais tirei ofertas para mim mesmo. Desvio-me disso para evitar até mesmo a menor possibilidade de alguém pensar que eu esteja buscando algum benefício próprio. Como o apóstolo Paulo escreveu, desejo abster-me de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Não me compreenda mal. Eu não estou sugerindo que um evangelista que tenha tirado ofertas ocasionalmente ou encontro na igreja tenha violado éticas ministeriais ou tenha problemas de integridade pessoal. Tenho certeza de que muitos desses homens e dessas mulheres de Deus que recebem ofertas para o seu ministério são pessoas com motivações puras e nunca violam a confiança dos cristãos. Mas, no meu caso, senti que o Senhor tinha me direcionado especificamente para ter um cuidado adicional com a questão do dinheiro. Então, tentei adquirir um padrão pessoal de nunca me permitir ser tentado ou desafiado por pessoa alguma. Creio que isso foi a coisa certa para mim e Deus tem honrado minhas atitudes. Mais tarde, quando comecei o ministério Kenneth Hagin,
frequentemente conduzia cruzadas, seminários e conferências e acampamentos fora da igreja local. Nesses encontros, realmente recebia muitas ofertas, mas elas iam para a organização, nunca para mim. Quando há encontros independentes, é claro que o Ministério Kenneth Hagin é responsável por todas as despesas. Há instituição para o aluguel do auditório, a publicidade, os hotéis, restaurantes, os custos de viagem e todos os tipos de despesas. Nossa equipe recebe regularmente salários retirados do rendimento do próprio ministério. Sempre tentamos levar as pessoas que participam de nossos trabalhos a entenderem para que suas ofertas estão sendo usadas. Uma vez que o orçamento para as despesas do encontro é alcançado, qualquer fundo adicional recebido é canalizado para um ou mais projetos do ministério ou de outros. No começo, estabelecemos que nosso ministério teria uma contabilidade. Contratamos uma corporação sem fins lucrativos que era reconhecida e aprovada pelo governo do nosso estado, assim como pelo Serviço Interno dos Impostos dos Estados Unidos. Uma corporação do ministério tem um conselho de homens respeitáveis de negócios, que inspecionam e revisam todas as transações financeiras. Além disso, os registros financeiros do ministério são vistoriados por uma firma de contabilidade nacional que zela pela precisão e pelo cumprimento de todas as leis aplicáveis pelo estado e pelo país. Procuramos fazer o melhor para sermos bons e fiéis em relação a cada dólar que é colocado aos nossos cuidados. Os dízimos pertencem à igreja local. Ao longo dos anos, sempre tentei falar em favor do trabalho do Ministério das Igrejas Locais e de seus pastores. Creio na igreja, que é o corpo de Cristo. É o primeiro instrumento para levar adiante a obra e a vontade do Senhor. De maneira alguma, isso diminui o valor das necessidades dos missionários, evangelistas e de outras organizações eclesiásticas. Mas a igreja local é o aprisco, o lugar onde cada cristão é alimentado e fortalecido, nutrido, cuidado, treinado e equipado. A igreja local é também a base para o ministério da comunidade e para os diversos ministérios espalhados pelo mundo. Como princípio geral, creio que as pessoas devem dizimar em sua igreja local. Fazendo desta maneira, elas estão dando suporte ao ministério que cuida delas e de suas famílias. Estão ajudando a manter uma presença positiva e um testemunho na sua comunidade, dando assistência aos pobres necessitados, assim como proporcionando apoio às missões e a outros trabalhos externos. Vários ministérios podem e devem dar apoio às pessoas e igrejas com ofertas e outras formas de suporte financeiro. Tais ministérios e organizações realizam um maravilhoso e vital serviço pela causa de Cristo e são merecedores de orações e auxílio financeiro de seus amigos e sustentadores. Tenho feito uma regra o fato de nunca solicitar o dízimo daqueles que frequentam nossos trabalhos, sintonizam nossos programas transmitidos por rádio ou leem nossas publicações. Ao contrário, encorajo amigos de nosso ministério a entregarem seus dízimos às igrejas locais e nos darem qualquer suporte financeiro por meio de ofertas. Creio que esse é o padrão bíblico e a maneira correta de buscarmos suporte financeiro. Existem alguns poucos casos nos quais as pessoas dizem que devem dizimar em nosso ministério, porque lhes proporcionamos um alimento espiritual sólido. Talvez não exista uma igreja perto delas e elas não estejam preparadas para saírem de casa. Nossos programas de rádio e televisão, nossas fitas, nossos livros, vídeos e outros materiais que lhe propiciam alimento e cuidado espiritual. Nessas circunstâncias não usuais, aceitamos seus dízimos com muito louvor, mas, na grande maioria dos casos, persuadimos as pessoas a dizimarem em suas igrejas locais. Não abandone a comunhão. A palavra nos direciona a termos comunhão com outros cristãos, a fim de adorarmos a Deus, encorajarmos uns aos outros e recebermos instrução e inspiração. A igreja é o melhor lugar que conheço para isso acontecer. Em Hebreus 10:25 afirma: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Jamais encontrei alguma parte das Escrituras que faça exceção a isso. É bom e salutar assistir às programações cristãs, ouvir o programa de nosso ministério na rádio, ouvir as fitas de ensino, ver vídeos e ler livros cristãos. Creio no efeito desses materiais, mas eles não substituem o papel da igreja. Sei da existência de pessoas as quais dizem que não frequentam mais a igreja porque a televisão é o seu pastor. Eu assisto à pregação do irmão Smith, dizem. Ele é como meu pastor. Mas o irmão Smith não pode exercer tal função, porque ele não poderá ministrar sua vida daquele estúdio de TV, a menos que ele o faça em uma igreja. Ele não será um pastor. Há alguns anos, ouvi um evangelista popular fazer uma afirmação a um pequeno grupo de ministros em um local privado, a qual foi estarrecedora para mim. Ele disse: bem,
Não acreditamos muito na igreja local. Se as pessoas ouvirem minha transmissão, minhas fitas e lerem meus livros, poderão permanecer em casa e serão tão bons cristãos quanto se frequentarem uma igreja. Comentei com um casal de ministros que ouvia aquele homem. Não é uma vergonha que o pobre e velho Jesus não fosse tão esperto como ele? Evidentemente, o pobre e velho Deus não sabe disso. Ele envia pastores para pastorear e escreveu em sua palavra que não abandonássemos a comunhão entre nós. Assim que tive a oportunidade, perguntei para aquele homem: "Você é um pastor?" "Ah, não", ele respondeu. "Esse não é meu chamado." "Então, como alguém que pode ser um cristão bem-sucedido apenas ouvindo suas fitas e lendo seu livro?" Perguntei-lhe. Ele não parecia ter uma boa resposta para minha dúvida. Deus usa a igreja para ministrar e suprir as necessidades diárias de seu povo. A igreja é a família, assim como todos nós precisamos de apoio familiar. Entendemos como uma família normal cuida de um bebê, alimentando, atentando para todas as suas necessidades enquanto ele cresce. Depois de algum tempo, a família ajuda o pequeno a aprender a andar, a tomar conta de si mesmo e a começar a realizar tarefas e atividades simples. Eventualmente, a criança aprende uma maneira de contribuir com a família e torna-se um membro produtivo na sociedade. A família da igreja desenvolve uma função similar para o novo cristão. Depois de um tempo de cuidados e treinamentos concentrados, os novos cristãos são ensinados a servir ao Senhor. Eles podem começar com tarefas simples como aprender a usar a Bíblia, orar e adorar. Então, passam a usar seus talentos para abençoar e ajudar outros. Quaisquer que sejam suas habilidades, eles logo encontram uma maneira de contribuir, tornando-se parte da obra de Deus. Apenas a família da igreja pode proporcionar esse tipo de apoio e envolvimento. Você não pode ter essa experiência por meio de fitas e livros. O rádio e a televisão cristãos tendem a fazer das pessoas meros espectadores, que simplesmente sentam-se em suas poltronas e acompanham os programas. O Evangelho e outros materiais transmitidos frequentemente têm um excelente conteúdo espiritual que entretém, edificam e possuem um lugar válido no reino de Deus. Mas não podem substituir a função da igreja local no que tange a ensinar, treinar e equipar pessoas para o serviço de Cristo. Quem estará com você nos momentos de crise? Cedo ou tarde, todos nós experimentaremos algum tipo de crise em nossa vida, e é importante ter alguém em algum lugar que se voltará para nós com o cuidado de nos manter. Por exemplo, o que aconteceria se você dependesse de um programa de televisão para ser seu pastor e terminasse no hospital com uma doença séria? Quem oraria por você e encorajaria a confiar em Deus? Se uma pessoa querida falecesse, como você poderia chamar um pregador de televisão para confortá-lo, ajudá-lo e fazer os arranjos finais e conduzir o funeral? Haveria alguém que preparasse comida e levasse à sua casa para aqueles que estariam velando com você? Se seus filhos desejassem casar-se, quem haveria de preparar o aconselhamento pré-matrimonial, ministrar na festa de casamento e conduzir a cerimônia? Você seria capaz de depender do pastor de rádio ou da TV para suprir suas necessidades? Não conte com isso. Existem muitas ocasiões em que você quer e precisa da presença real, viva, de pessoas de carne e sangue em quem possa confiar. Você precisa do apoio e da ajuda de pessoas que o conheçam e o amem, membros de sua família. No livro de Atos, capítulo 4, é narrado um incidente na vida de João e Pedro que ilustra isso. Depois de curarem um mendigo aleijado na porta do templo de Jerusalém e pregarem a respeito de Jesus à multidão que se chegava, Pedro e João foram presos por líderes religiosos e postos em uma prisão por toda a noite. Depois de serem interrogados e ameaçados, finalmente foram soltos. O que você fará quando tentar ajudar os outros e fazer a vontade do Senhor apenas por ser perseguidos pelos seus esforços? Aonde você irá se o colocarem em uma prisão durante a noite e jogarem na rua depois? O que Pedro e João fizeram? A Bíblia diz: e soltos foram para os seus. Atos 4, 23a. Eles sabiam para onde ir quando estavam em apuros. Eles não foram ouvir fitas ou ler livros. Não foram ouvir o irmão Smith em seu programa transmitido pela rádio ou pela TV. Eles procuraram pessoas que os amavam, seus companheiros que compartilhavam da sua fé. Creio que aquilo que Pedro e João receberam de seus amigos proporcionou um lugar para que eles se limpassem, tomassem um banho e pusessem roupas limpas. Também, certamente, os companheiros de Pedro e João providenciaram algo para que estes comessem enquanto contavam a respeito do que lhes havia acontecido. Depois disso tudo, eles oraram juntos até que o Espírito Santo desceu e estremeceu aquela casa. Então, eles continuaram a falar a palavra de Deus com ousadia. Leia Atos 4, 31.